Capítulo 11 O Tolo. Em que tipo de mundo existem homens cujas vidas foram destruídas por mulheres? Esse mundo de jogos otome com o príncipe herdeiro e outros garotos. Normalmente, eles deveriam amar o protagonista que era um santo. Eles passaram algum tempo se conhecendo e tiveram um casamento feliz. Parece que esses tolos esqueceram algo importante quando se apressaram. A protagonista, Olivia, deveria estar ligada ao príncipe herdeiro. Não fazia sentido tentar imitá-la. Certamente, tudo poderia ter sido melhor feito sem imitá-la. Reflete um pouco sobre o cenário pobre desse mundo de Otome Game. Bem, eu entendo as circunstâncias. Então, você está dizendo que eu deveria limpar essa bagunça, certo? Vou encerrar minhas tentativas de fugir da realidade. Passei parte de minhas férias de verão na casa de Angelica, a família Redgrave. O atual chefe da família, Vince Rafua Redgrave, era um homem digno com cabelos grisalhos penteados para trás. Ele tinha um corpo alto e bem cuidado e um brilho nos olhos. Ao lado dele estava o filho de Vince e irmão mais velho de Angelica, Gilbert Rafua Redgrave. Ele tinha cabelos loiros e olhos azuis, mas era muito parecido com Vince. Ele tinha 20 e poucos anos. Os dois olharam para mim. Eu me endireitei e fiz um pedido. Não tenho meios de entrar em contato com o Palácio Real por conta própria. Nesse ritmo não poderei fazer nada. Eu preparei moedas de ouro branco. A pilha de moedas de ouro branco era o que eu havia ganhado com a aposta. Era uma quantia impensável, resultado do dinheiro emprestado e das despesas pessoais de filhos tolos de nobres. Eu as empilhei e as apresentei a Vince. Basicamente, eu estava pegando dinheiro e pedindo para ser protegido. O que era constrangedor? Se eu pudesse comprar minha vida com dinheiro, eu faria. Gilbert estava prestes a dizer algo, mas Vince o segurou com a mão. Você acumulou muito para alguém que é barão há pouco tempo. Apaziguar a corte real realmente custa dinheiro. Há também o fato de que você assumiu o papel de representante da minha filha no duelo. Nós cuidaremos de você. No entanto, seria preocupante se você nos pedisse para proteger isso e aquilo. Você não está sob nossa tutela e não é membro de nossa facção. Ele falou sobre o mau humor da minha filha, mas em outras palavras, isso também significa que ele meteu o nariz em nossos assuntos. Normalmente, ele não deveria ter se envolvido. Pelo menos, eu queria estar, mas... Em minha mente fiz uma pose de triunfo. Usei meu status de estudante em todo o seu potencial e fiz com que essa situação terrível saísse do jeito que eu queria. Minha vida começa daqui para frente. Sim, eu entendo. Quero ter certeza de que meu sustento está seguro e que a casa não incorre em nenhuma responsabilidade. Vince juntou as mãos em uma mesa. Sua honra já caiu por terra. Agora vai jogar fora sua posição? Por mais agradável que tenha sido vencer aqueles 5, falaram mal de mim por ter ido tão longe a ponto de partir seus corações. O duelo estava longe de ser honroso. Abrirei mão de meu posto e título de cavaleiro. Ainda não os recebi, mas não tenho as qualificações para isso. Nesse caso, uma grande soma de dinheiro, a patente e o título de cavaleiro. Eu os guardei e os usei para pedir sua benevolência. Era um preço barato, considerando que eu havia duelado com o príncipe herdeiro. Eu também poderia usar isso para escapar da busca por um parceiro de casamento. Gilbert me fez uma pergunta. Quero perguntar uma coisa. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Com todo o poder que você tem, deve ser possível superar sua situação e ter sucesso na vida. Pode até ser possível que você chegue à casa de um visconde. Estou interessado em saber o que você conseguiria com isso. Eu tinha ficado irritado. Queria atingir os personagens salvo da conquista e, aproveitando a oportunidade, queria escapar do inferno da busca pelo casamento. Eu tinha muitos motivos, mas falei sem dizer nenhum deles. Não podia deixar Sua Alteza como estava depois de vê-lo ser enganado por aquela mulher. É para o bem da nação, eu acho. Só achei que alguém tinha de fazer alguma coisa. Vince começou a rir como se estivesse se divertindo. Se esses são seus verdadeiros sentimentos, então você é bastante admirável. Entretanto, eu ficaria bastante preocupado se você dissesse que foi por diversão. A corte real e os nobres de prestígio estão com pressa por sua causa. A família Redgrave também dissolveu oficialmente o noivado entre Sua Alteza e Angelica. Ele não é adequado para minha filha, você não acha? Senti que ele estava sendo testado. Não achei que ele estivesse procurando algo em particular. Eu estava bem, desde que minha vida fosse poupada e eu estivesse livre da necessidade de encontrar um parceiro para o casamento.
Eu batia naqueles 5 para me distrair e talvez até para não ser um nobre, escapando do inferno de ter que me casar. Eu certamente estava alcançando o resultado desejado. Não tenho muito a dizer sobre o relacionamento entre nós dois. Pessoalmente, só quero que ele estude na academia a partir de agora. Espero que ele se torne um bom rei. Estou vendo. Talvez eu esteja mudando o assunto da conversa, mas tenho um pedido a fazer. O que é? É sobre minha filha. Parece que esse assunto teve um grande impacto sobre ela. Como pai, não posso vê-la tão desgastada e sem ânimo. Eu queria que ela descansasse no campo, mas dadas as circunstâncias de nossa casa, será difícil resolver isso, pois estamos um pouco ocupados. Talvez fosse uma questão de resolver os assuntos com aqueles que estavam sob sua tutela ou com pessoas da mesma facção que eles. Como uma casa de duques, eles não ficariam calados sobre os seguidores de Angelica que a traíram. Dia após dia, pais e irmãos de alunos vinham se desculpar, e as coisas estavam muito agitadas. Era um grande problema quando os meninos e os membros do clã enviados como seguidores traíam a filha principal. Muitas pessoas vieram se desculpar com Angelica, e parecia que ela queria descansar em algum lugar fora de alcance. Sua casa atende aos requisitos de algo que estamos procurando. Deixe que ela o acompanhe quando for para casa. Vários cuidadores estarão com ela. O Selimpo. Ela estava confiando sua filha a um homem. O que isso significava? Eu estava pensando nisso, mas fazer algo com a filha de um duque não era razoável, então ter isso em mente me dava arrepios. Por isso decidi tratar o assunto como se ele estivesse apenas acompanhando o passeio e eu estivesse no comando. Obrigado. Agora você pode ir. Com licença. Quando saí da sala, me senti aliviado. Com isso, minha vida na academia terminaria, mas eu me sentia melhor. Se eu me arrependesse de alguma coisa, seria o fato de não poder mais aprender sobre chá com meu mentor. Ele ficou com raiva de mim por ter sido desagradável durante o duelo, mas me ofereceu um chá delicioso para beber. Eu me pergunto se esse é realmente meu único arrependimento. Daniel e Raymond também estavam em minha mente. Como será que o Ruku do 3º ano estava? Também me arrependi de não ter experimentado todas as sobremesas populares na cafeteria da escola. Eu parecia estar me divertindo na academia antes que percebesse. Leon saiu do escritório. Gilbert olhou para Vince. Pai, o que você acha? Vince riu. É como você disse. Se ele fosse um garoto bem comportado que só pensasse por si mesmo, teria ficado em silêncio enquanto observava. Não há muitos garotos como ele, você não acha? Os dois olharam para a pilha de ouro branco que Leon havia preparado. Ele preparou uma soma considerável de dinheiro, não foi? Ele descartou seu status e honra para criticar Sua Alteza. Ele foi bastante decidido. Além disso, ele foi capaz de ganhar o humor do irmão adotivo. Normalmente o que ele fez seria criticado. No final das contas, a academia tem muitos problemas, tanto agora quanto no passado. Há muitas crianças alheias aos costumes do mundo. A academia tem uma atmosfera um tanto especial. Como era um lugar para educar a próxima geração de nobres, todos deveriam ser tratados como iguais na superfície. No entanto, isso era impossível. Esse ambiente especial estava longe dos olhos do público. Com as pessoas fixadas no valor de seu grupo, havia ocasiões em que ocorriam incidentes. Era um jardim em miniatura onde se reuniam pessoas ignorantes. Foi aí que surgiu o problema. O que aconteceu de fato foi um problema que se transformou em um grande escândalo. Então, os alunos que voltavam para casa durante as férias de verão conheciam a realidade. De fato, é provável que os seguidores de Angelica viessem a conhecer o significado de brigar com uma família de duques. Bem, acho que havia muitas outras maneiras de fazer isso. É mesmo? Ela não estava se divertindo? Acho que Angie foi míope ao propor um duelo, mas ele apareceu em uma situação em que todos eram seus inimigos e ela não podia ser salva? Não é uma história comovente? Ele agiu como um verdadeiro cavalheiro, mas só por fora. Gilbert perguntou quais eram as verdadeiras intenções de Vince. O que você vai fazer? Vince sorriu. Ele pode ser um benfeitor para minha filha. Ele pode ajudá-la. É isso que eu acho. Também seria melhor para todos se ela fosse parar em um lar confiável. Você não acha que a família Redgrave ficará em paz depois disso? Em suma, esse caso deixou claro que há vários lares que não são confiáveis. Os dois olharam pela janela. Um dirigível de mais de 700 metros estava pairando. Eles sentiram que era algo que nunca tinham visto antes,
mas os dois tiveram a impressão de que um objeto perdido havia sido descoberto em uma masmorra. O reino Ofalto valoriza os aventureiros. As conquistas de Leon eram algo que os homens desejavam. Há um preço alto a ser pago pelo poder de derrotar os filhos de famílias de prestígio com tanta facilidade. No entanto, até onde você está disposto a ir? Você vai preparar funcionários de nossa casa para sua filha, que está chegando à idade adulta? Vince colocou a mão no queixo. Isso seria bom, mas uma medida um tanto ruim. Se o grupo inteligente e perspicaz ouvir isso, eles ficarão inquietos de desejo. No entanto, a primeira coisa a ser feita é limpar essa bagunça. Irei até a Corte Real, confio a você o território. Vince se levantou e partiu para a Corte Real. Ele estava em uma aeronave que imitava o exterior de Lucian. Seu nome era Partner. Robôs com mãos operavam o dirigível em pilares que flutuavam no ar. Ela estava em ruínas quando recebi Lucian, mas Lucian recolhia máquinas quebradas, consertava-as e as mantinha sob controle. Ele também funcionava como um guardião defensivo e sem pernas com sua armadura esférica. O vento estava bom quando entrei no convés. Lucian, um corpo esférico, flutuou ao meu lado. Você não vai para onde aqueles dois estão? As duas a que ele se referia eram Olivia e a perturbada Angelica, que haviam me seguido durante as férias de verão. As outras pessoas a bordo eram empregados que estavam cuidando de Angelica. Do que está falando? Você vai me irritar se espera que eu lhes diga algo sensato. Ninguém espera nada de você. Você me odeia ou algo assim? Não o odeio, mas também não gosto de você. Se não fosse pelo fato de que essa coisa era capaz, eu teria agarrado seu corpo esférico e o jogado no céu. Asterisco suspiro asterisco na verdade, não sei o que lhe dizer. O noivado foi oficialmente rompido. Para piorar a situação, as discussões foram canceladas, não foi? Angelica conversou com o príncipe, mas no final, as coisas não deram certo. De acordo com o duelo, o relacionamento do príncipe como amante com Marie terminou. Dizem que o amor desaparece quando há obstáculos, mas o príncipe continuou a amá-la mesmo quando o relacionamento deles terminou e ele reza pela felicidade dela. Ele também disse algumas coisas estranhas sobre a proteção de sua castidade. Parece que ele estava preocupado em ter um corpo puro. Bem, eu realmente não me importava com essas coisas. A castidade de um idiota não era importante para mim. Espere um pouco, ele não era realmente bom. Independentemente de sua aparência, ele era o príncipe herdeiro. Haveria problema se não houvesse um herdeiro para o trono do país, e no jogo, Julian foi o único príncipe a aparecer? Esse era um problema perigoso para o novo sucessor. Não quero me envolver, pois mesmo que eu dissesse algo, isso não resolveria nada. Você é um caso tão angustiante que é realmente sem precedentes. Elas estavam a bordo de um navio. Olivia e Angelica sentaram-se em uma cama no que parecia ser um quarto de hóspedes. Olivia se preocupou com Angelica, que estava magra de cansaço e ansiedade. Depois do duelo, sua conversa com Julian não foi bem sucedida. Era feriado de verão, então Olivia acompanhou Angelica. Agora ela estava ouvindo a história de Angelica. É uma história engraçada. Nenhum único de meus sentimentos conseguiu alcançá-la. Parece que fui muito tolo ao perder para uma mulher tão atrasada em relação a mim. Fui completamente derrotado por aquela garota. Julian rejeitou Angelica. Mesmo depois de separá-los, ele disse que não deixaria de amar Marie. Você não está errada, Angelica. Acho que sim. Eu simplesmente fui dominado por uma mulher que tirou meu noivo de mim. Você pode rir. Acho que se pode dizer que ganhei a batalha, mas perdi a guerra. Ela conseguiu vencer o duelo graças a Leon, mas Angelica perdeu para Marie em termos de resultado. No final não fazia sentido. E acabei com você e Leon envolvidos em meu egoísmo. Olivia baixou os olhos. Isso não é verdade. Eu só estava lá para apoiar. Mas no final, foi Leon quem acabou fazendo tudo o que podia. Houve uma coisa que Leon lhe disse. Ele pretendia desistir desde o início. Angelica derramou lágrimas. Fui até onde Sua Alteza estava sem lhe agradecer. Eu deveria ter lhe agradecido adequadamente na época. Eu realmente sou uma mulher terrível. Não pensei que fosse tão decidida. Olivia esfregou com ternura as costas de uma Angelica chorosa. Eu ouvi a conversa das duas do lado de fora do quarto dela. Que desolação. Não sei se tenho coração, mas você não tem nenhum pensamento depois de ouvi-los? As palavras de Lucian atingiram meu peito. Eu me sinto mal por ter dado a eles a ideia errada. Na verdade, eu entrei no duelo com a resolução de deixar a academia,
mas a verdadeira razão era ficar longe de encontrar um parceiro de casamento. Eu queria que eles não pensassem tão profundamente sobre isso. Também me perguntei se era um bom momento para fazer tanto alarde, mas é um pensamento perdido. Não pensei muito sobre isso. O que você planeja fazer? Sair da academia e cuidar do meu pai. Também serei independente e viverei em paz na ilha que encontrei. Será que vai ser como você espera? Bem, vou tentar. Briguei com o príncipe herdeiro. Tive que me desculpar com muito dinheiro para ser deixado em paz. Não acho que eles vão me matar. Ei, eles não vão me matar, certo? Então por que estou me sentindo desconfortável? Talvez eu devesse ter fugido antes? Não, isso não faz sentido. Esse era o mundo de um otome game. Agora que todos os momentos barulhentos acabaram, eu me senti um pouco solitário. Bem, meus planos mudaram um pouco, mas devo ficar bem, desde que eu continue fazendo o meu melhor. Tenho trabalhado muito. É por isso que cheguei até aqui. Vou deixar o resto para Olivia, Angelica e aquelas 5 crianças. Eram as férias de verão. Marie foi instruída a permanecer na academia e, em seguida, o mensageiro real veio lhe dizer o que aconteceria em seguida. O mensageiro era um funcionário do governo e falou de maneira desinteressada. O conteúdo deixou Marie atonita. Espere um minuto. O que você quer dizer com deserdada? Reunidos estavam Julian, Marie e os outros garotos que estavam sendo conquistados. Somente o mensageiro falou com calma e profissionalismo. É o que vocês ouviram. Sua Alteza Julian foi deserdado. Ele não é mais Sua Alteza o Príncipe Herdeiro. A partir de hoje, ele é apenas Sua Alteza. Também foi decidido que os outros 4 serão deserdados por suas famílias. Sua Alteza, o Príncipe Herdeiro. Não, Sua Alteza rompeu o noivado com Angelica, mas as mulheres também estão noivas das outras 4 casas. Jill, Brad, Chris e Greg. Todos os 4 receberam cartas de seus noivos com uma expressão ligeiramente triste. Eles entenderam que o conteúdo da carta seria sobre o rompimento oficial de seus casamentos. Marie se opôs. Isso é demais para perder um duelo. Isso é muito cruel. Greg falou com Marie de forma um pouco envergonhada. Todos estavam estranhamente calmos apesar de terem perdido para Leon. Está tudo bem. Marie, esta é a nossa resolução. Chris começou a falar sobre algo que eles haviam escondido de Marie até aquele momento. Fizemos um pedido para cancelar nossos compromissos recentemente. Nossas famílias e noivos nos pediram para reconsiderar, mas parece que eles tiveram dúvidas sobre esse caso recente. Decidimos romper oficialmente nosso noivado. No entanto, isso é bom. Com isso, podemos nos conhecer melhor. Marie era a única que não sabia, mas todos, exceto Julian, tentaram manter o segredo. O resultado foi a deserdação. Eles não eram mais sucessores de suas famílias. Julian era o primeiro na linha de sucessão ao trono, mas agora ele era um príncipe que não optava mais por esse benefício. Até mesmo Gil, que tinha o status de barão garantido após a formatura, agora seria um cavaleiro. Entretanto, ele não poderia receber um cargo oficial porque não tinha mais um território que pudesse administrar. Os outros 3 tinham situações semelhantes. Com o evento recente, os 4 não podiam esperar ser sustentados por suas famílias. Além de Julian, eles pareciam ser julgados apenas por seu valor utilitário como herdeiros de uma família real. As famílias reais pensavam em fazer uso de casamentos diplomáticos para estabelecer relações com outros países. Julian abaixou a cabeça. Não posso mais estar ao seu lado, Marie. No entanto, sempre rezarei por sua felicidade. Marie foi atacada por vertigem. O infortúnio de Marie era o mais importante. Imitar a protagonista, Olivia, não faria com que sua história se tornasse realidade. Sua situação atual era o resultado de seu charme exterior e de sua experiência de vida anterior. Greg deu uma risada para dar tranquilidade a Julian. Ei, você pode deixar a proteção de Marie para mim. Além disso, não é divertido perder assim. Como um aventureiro ativo, vou me vingar daquele maldito leão. Talvez eu deva sair em uma aventura para encontrar uma armadura que é um item perdido? Chris deu um pequeno sorriso. Certo. Isso pode não ser tão ruim. Brad parecia um pouco divertido. Ele tinha uma expressão que parecia bastante aliviada. Somos 4 barões no nome. Bem, nós 4 seremos capazes de lidar com isso de alguma forma. De alguma forma. Gil parecia um pouco triste. Vossa Alteza, eu sinto muito. As coisas não teriam sido assim se eu tivesse impedido. Julian balançou a cabeça levemente. Ele tinha um leve sorriso no rosto, mas parecia sombrio.
Não precisa se desculpar. Desde que vocês protejam Marie, eu terei paz de espírito em qualquer lugar. Kylie colocou as mãos atrás da cabeça. Todos estão pensando muito em você. Como isso deve ser bom, professor. Enquanto ele sorria como se fosse isso que estivesse pensando, Marie mergulhou na escuridão. É certo. Não perca seu tempo. Vocês estão sendo idiotas. Por que você jogaria fora sua posição e fortuna assim? Afinal, eles não têm uma ocupação, não é? Como planejam viver? Como aventureiros. Eu odiaria viver assim. Agora que cheguei a esse ponto, preciso pensar em algo. Marie, que passou a pensar de forma pragmática, ficou arrasada ao ver os meninos rindo. O funcionário do governo começou a se retirar agora que tudo estava dito e feito. Bem, então eu vou embora. Ao pensar que a quantidade de trabalho que teria de fazer seria maior do que a que o funcionário do governo estava fazendo, Marie sentiu seu futuro ideal se esvair. Era como ter 4 namorados que ficariam desempregados no futuro. Era muito diferente do resultado que ela queria. Por que ficou assim? Esse não é o futuro que ela queria. A ilha flutuante que descobri estava mais bem conservada do que quando me matriculei na academia. Os robôs estavam dando o melhor de si, independentemente de ser dia ou noite, e estavam no processo de concluir o condicionamento do território. Pensei que mais cedo ou mais tarde eu seria independente e enquanto o reino desordenado estivesse em pânico, eu estaria observando pacificamente, mas... Por que eles têm que me seguir? Quando vim verificar os campos enquanto os robôs os guardavam, Olivia e Angelica também me seguiram. Angelica olhou para os campos que estavam lindamente alinhados. Não é legal? Isso é muito revigorante, pois oportunidades como essa são raras. Afinal de contas, os territórios dos barões em todos os lugares parecem estar em tumulto enquanto estão no meio do desenvolvimento. Até mesmo dar uma olhada seria um obstáculo. Minha casa estava ocupada por causa do meu investimento, e eu estava no meio de todo o desenvolvimento. As vias navegáveis estavam sendo desenvolvidas para melhorar as estradas e muitas outras situações difíceis estavam ocorrendo. O porto também estava se expandindo e enchendo, pois os aviões chegavam e partiam sem parar. Olivia olhou para os campos com uma expressão séria. Ela se agachou para observar o solo e os arredores. Que incrível! Nunca vi tantos navios aterrissando, mesmo não havendo pessoas morando aqui. Angelica inclinou a cabeça. É mesmo? Achei que era bonito porque não havia pessoas aqui. Olivia discordou. É o oposto. A Terra não pode ser totalmente mantida sem pessoas. Os robôs fizeram isso? Que incrível! Assenti com a cabeça. Era difícil de explicar, então concordei com ela quando disse: isso é incrível. Angelica deu uma boa olhada ao redor. O quê? Tem um cheiro estranho. Ela parecia estar curiosa sobre o cheiro carregado pelo vento. Ah, isso! Guiei as duas em direção ao local de onde o cheiro estava vindo. Havia uma banheira ao ar livre montada na ilha flutuante. Apenas a estrutura havia sido montada, permitindo que Angelica e Olivia olhassem para a paisagem aberta. A água estava um pouco quente, o que a fazia parecer um pouco diferente do banho normal. Não havia nada de diferente da água comum, mas parecia que ela se agarrava à pele. Olivia lavou os cabelos de Angelica depois de soltá-los. Angelica, seu cabelo é muito bonito, não é? É porque Sua Alteza disse que gosta de cabelos longos e bonitos. Pretendo cortá-lo um pouco. Arrumá-lo todas as manhãs é um grande incômodo. Olivia enxagou as bolhas com água quente. Considerando todas as coisas, este é um lugar agradável. Angelica olhou para a paisagem enquanto elogiava a ilha flutuante de Leon. O sol poente estava à vista, mas era luxuoso estar em um banho ao ar livre enquanto apreciava a paisagem. Olivia sentiu a mesma coisa. Parece que ele a descobriu antes de se matricular na academia e ela se tornou seu próprio território. Ele planeja ser independente aqui no futuro. Sinto muito. Está tudo bem. Suas dificuldades são por minha causa. Quero que ele seja independente em seu território. No entanto, é irritante que meu eu atual só possa esperar que as coisas deem certo. Eles não sabiam como seria a independência de Leon. Angelica só podia rezar para que seu pai lidasse bem com as coisas. Ainda assim, o número de aventureiros que conseguem ter sucesso com esse ideal é pequeno. Qualquer coisa além disso está no reino dos heróis e aventureiros das lendas. Não, mesmo que você não faça mais nada, você pode até se tornar uma aventureira lendária. Dessa vez, Angelica lavou o cabelo de Olivia. Isso é ótimo!
Eu tinha a forte impressão de que os aventureiros eram pessoas que enfrentavam masmorras. Certo. Talvez essa seja a imagem que os plebeus têm, pois os ganhos iniciais são imensos para eles. No entanto, em vez de ganhar com masmorras, os nobres gostam de se aventurar com aeronaves, para descobrir novas terras e desafiar masmorras desconhecidas. Às vezes, objetos perdidos de ruínas históricas aparecem. Parece que meu pai e meu irmão mais velho eram travessos naquela época e faziam aventuras imprudentes, por isso eles têm o leão em alta estima. Angelica olhou para o peito de Olivia. O dela era grande, mas agora que pensava nisso, lembrava que o de Marie era pequeno. Talvez ela não gostasse de mulheres com seios grandes? Não, eu deveria simplesmente esquecer isso. É impressionante que Leon tenha descoberto uma nova ilha com um pequeno barco? Angelica deu uma risadinha. Sim, é impressionante. Com o que ele fez, não teria sido surpreendente se ele tivesse morrido com apenas um pequeno passo em falso. Essa foi a maior conquista alcançada em várias décadas. O terceiro filho de uma família de barões tinha sido um grande sucesso. Isso foi imenso. Eu invejo. Angelica enxagou o cabelo de Olivia enquanto expressava seus verdadeiros pensamentos. Você é a namorada dele, certo? Você está sempre com ele, então pensei que vocês dois fossem se casar. Eu queria ser como vocês dois. A expressão de Olivia ficou nublada. A diferença entre Leon e eu é muito grande, não sou a pessoa certa para ele. Apesar de estar na classe avançada, Olivia era uma plebeia. Ela não poderia ser um bom partido para Leon, que era um nobre. Para Olivia, Leon era alguém em uma posição inatingível. Angelica então se lembrou disso. Meu erro. Não tem problema. Você é a aluna de honra. Então, Olivia se manifestou. Acho que o Lion gosta de você, Angelica. Por que você acha isso? Angelica esperou pela resposta de Olivia enquanto lavava as bolhas. Afinal de contas, ele se esforçou tanto para defender você. Sinto inveja disso. Meu coração dói um pouco só de pensar se terei minha vez. Ele gosta de mim? Isso é impossível. Eu sou uma mulher terrível. Caso contrário, Vossa Alteza não teria me abandonado. Os dois ficaram de molho na banheira depois de se lavarem, depois olharam para o belo pôr do sol. Os dois haviam entrado nas fontes termais. Eu não queria perder essa oportunidade. Este é o momento pelo qual eu estava esperando. Meus olhos estavam vermelhos de emoção. O vapor branco e o cheiro nostálgico fizeram minha alma tremer. Essa ilha flutuante é minha. Eu estava livre para fazer o que quisesse. O evento tão esperado chegou. Lucian flutuou perto de mim e falou. Foi um sucesso. O peixe grelhado pode ser usado como acompanhamento? Sim, faça isso rápido. Em uma mesa estava o vapor branco que vinha do arroz recém-cozido. Como eu ainda não tinha miso, fiz uma sopa com algo que imitava o miso. Peixe de rio grelhado e salgado. Tenho certeza de que esses dois não entenderiam, mas eu estava esperando por isso o tempo todo. Estou derramando lágrimas. Sinta-se à vontade para me adorar enquanto mastiga de alegria. Vou perdoá-lo só desta vez. Agora então vamos jantar? Quando tentei comê-lo, o sabor era semelhante, mas ligeiramente diferente. No entanto, ainda era arroz. Depois de cortar o peixe grelhado com meus pauzinhos e colocá-lo em cima do arroz, eu o devorei. Ah, isso é felicidade. De fato, você parece feliz. Parece que um dirigível desconhecido está se aproximando do porto? Enquanto comia, Lucian detectou um dirigível se aproximando da minha casa. Barcos estava ocupado desde a manhã. Lucy, você está bem com a comida? Sim, está tudo bem, mas... alguém realmente está vindo? Eu não estou desgostando. Mas receber a filha de uma família de prestígio é um pouco demais. O motivo foi o fato de Leon ter voltado para casa pela manhã. Barcus, o pai de Leon, estava em seu auge. Aquele idiota, pensar que ele se desentendeu com Sua Alteza, o príncipe herdeiro, e agora ele está trazendo para casa a filha de um duque. Ele precisa ter mais consideração pelo meu coração. Se eu morrer de choque, a culpa será dele. Algo como ter a filha de um duque em casa era impensável, então eles estavam correndo desde a manhã para se preparar. Um funcionário da casa do duque apareceu na cozinha. Desculpe-me. Como os preparativos para o quarto que você está nos emprestando já foram concluídos, os atendentes estão aguardando novas instruções. A atendente usava roupas grossas de empregada. Sem dúvida, ela havia sido treinada desde jovem como uma criada de alta classe e simplesmente, os assistentes vinham de famílias notáveis que trabalhavam para a família do duque.
Eram cavalheiros que trabalhavam como empregados ou sob sua tutela. Do ponto de vista de Barkus, não eram pessoas que ele pudesse tratar com grosseria. Bem, estamos bem aqui, então você pode fazer uma pausa. Preparativos para a sala em breve. Já terminamos isso há algum tempo. Barkus estava ocupado desde a manhã. Um desastre logo o atingiu novamente. Ele ouviu um grito agudo vindo da cozinha. Ei, essas pessoas são servos, e ainda assim não estão ouvindo minhas ordens. Barkus cobriu o rosto com as duas mãos. Depois de se desculpar com a empregada da cozinha, ele correu para a entrada e lá estava. Zola estava lá. Lutart e Mercê também estavam lá, e os criados exclusivos de Zola e Mercê estavam ao seu lado. Por que há tantas visitas hoje? Barkus viu Zola se aproximar das criadas da casa do duque. Ele apareceu na frente das empregadas, reprimindo a vontade de gritar. Já faz um tempo, Zola. O que você veio fazer aqui hoje? Zola deu um tapa na bochecha de Barkus com seu leque dobrado. Você pergunta por que estou aqui? Você sabe o que seu filho incompetente fez? A capital real está em alvoroço. Como você vai assumir a responsabilidade por isso? O filho mais velho, Lutart, mexia em seus longos cabelos sem demonstrar interesse. Mercê também não demonstrou interesse em Barkus. Ele não é isso. Barkus não sabia como responder. Recentemente sua vida diária havia se tornado muito agitada e ele não conseguia acompanhar muitas coisas. Para fugir da realidade, ela pensava em coisas como talvez a Nix devesse se apressar e se formar para poder ajudar. Em seguida, as criadas se reuniram na entrada e fizeram fila para cumprimentar a patroa. Bem-vinda, nossa bela dama. Zola e as outras se viraram e viram Angelica. Escondido atrás dela estava o leão. Você deve dar um passo à frente. Ela queria criticar seu filho, mas não podia interromper, então ficou em silêncio. Que barulhento! O que aconteceu? Ao ver Angelica semicerrando os olhos, Zola enrugou a testa. E de onde você veio, garota? De qualquer forma, já que aquele idiota absoluto está atrás de você, você provavelmente não pertence a nenhuma família significativa. Tenho alguns problemas com esse desperdício de espaço que se esconde atrás de você. Saia da frente. Quando Leon estava prestes a dar um passo à frente sem querer, Angelica o segurou com a mão. Ela tinha um olhar severo em seu rosto enquanto Leon era desprezado. Você não está sendo muito arrogante, que tal deixarmos a garota se aproximar? O canto da boca de Zola se contraiu. Espere um pouco, Zola. Vamos conversar sobre isso. Certo, vamos todos entrar. Vamos lá, vamos. Barkus, interrompendo a conversa e forçando todos a entrar, pensou em como ele nunca esqueceria esse dia em toda a sua vida e chorou. Bem, estou vendo. Eu não achava que a filha da família Redgrave viria para uma área rural como esta. Zola, que fez uma inversão completa, estava nervoso e suando frio. Enquanto eu pensava em como eu era idiota, ouvi a conversa entre Angelica e Zola. As duas estavam de frente uma para a outra e sentadas em sofás com uma mesa baixa entre elas. Estou muito grato. Entretanto, é muito estranho ouvir uma esposa que está constantemente fora de casa. Também acho difícil entender por que o filho mais velho não ajuda no trabalho. O que o filho mais velho, Lutart, está fazendo atualmente? Não o vejo sendo um soldado, então talvez ele esteja prestando serviço civil? Lutart não estava aqui. Zola olhou para baixo. Neste momento, ele está estudando para o futuro da capital real. Entendo. Lutart tinha 19 anos. Mercê tinha 20. Ambos eram solteiros e moravam na residência da família Baltfault na capital real. Embora fosse chamada de Casa Baltfault, ela era mais parecida com a Casa Zola. Meu pai preparou a residência na capital real onde Zola e os outros moravam. Foi bom poder ver a Zola envergonhada, mas naquele momento, meu pai me disse faça alguma coisa com os olhos. Deixando isso de lado, o que você tem a fazer aqui? Zola se comportou de forma modesta e perguntou o que ele estava fazendo. Angelica deu um pequeno sorriso. Estou apenas fazendo turismo. Hoje fui a uma ilha flutuante recém-descoberta. Havia uma fonte termal, e era um lugar agradável. Zola fez uma expressão de prazer. Se você está feliz, então eu estou feliz. Sim, então ficarei sob seus cuidados por um curto período de tempo. Zola congelou depois de ouvir isso. Quantos dias você planeja ficar? Eu realmente não tenho um plano. Acho que será até minha família entrar em contato comigo. Se eu for discreto, pagarei as despesas de hospedagem por ser da família de um barão que me permite ficar. É claro que isso vai para os barões.
Ao ouvir isso, Zola disse: é claro, fique à vontade, mas... Ela levou seus filhos para a capital real no dia seguinte. Para ser sincero, fiquei muito feliz ao ver Zola correndo para casa. Quando aplaudi Angelica, ela tinha uma expressão complicada. Derramei lágrimas quando ela disse: parece que você teve algumas dificuldades, mas meu pai e minha mãe me olharam com calma e sem entender. Será que eles não poderiam ter sido um pouco mais gentis comigo? A ilha flutuante era meu território. Você não precisa vir até aqui para usar as fontes termais. Minha casa tem uma banheira. Fui ver os dois que tinham gostado da fonte termal. Elas iam lá quase todos os dias. Angelica sorriu. Não é legal? Este é um lugar que as pessoas raramente vêm. Além disso, é uma sensação agradável para a pele. É claro, este era o mundo de um otome game em que as mulheres dominavam os homens. Mudando isso, se alguém conseguisse conquistar o favor das mulheres, poderia ter sucesso. E aquele que deu efeitos de beleza às fontes termais foi Lucian. Lucian é realmente útil. Os efeitos de beleza são muito bons, não são? Tudo bem, vou ganhar dinheiro fácil com isso no futuro. Você realmente gosta de pensar em termos de dinheiro. Quando tomei essa decisão, Olivia tocou suas bochechas quentes. Minha pele ficou macia. Além disso, o leite que bebemos depois que saímos do banho estava delicioso. Que bom! Elas pareciam ter gostado. Bem, pensando de outra forma, isso significava que meu território poderia ser conhecido por suas fontes termais. Como não havia atrações turísticas na casa dos meus pais, as duas provavelmente ficariam entediadas lá. Angelica olhou para Olivia e foi até ela. Ela tocou sua pele nua. Sua pele é muito bonita. Estou com inveja, Olivia. Olivia parecia estar se divertindo e permitiu que ela fizesse o que quisesse. Você não é bonita o suficiente, Angelica? Estou com inveja de seu lindo cabelo. Observar as duas conversando enquanto ele se vestia levemente depois de sair do banheiro foi uma cena que ele ficou grato por poder assistir. Guardarei em minha memória essa visão que tive hoje. Vou guardar isso no disco rígido da minha cabeça. Quando olhei para os dois, Olivia olhou de volta para mim. Fiquei feliz por não ter revelado nenhum sinal de tensão. Em momentos como esse, eu fazia uma cara de pôquer. Afinal, eu era um cavalheiro. O que foi, Olivia? Lívia, ponto. Olivia me disse para chamá-la por um apelido. Me chame de Lívia. Ela disse isso enquanto olhava para Angelica e para mim. Isso me deixou um pouco desconfortável. Você não pode? Lá em casa todo mundo me chamava de Lívia, então eu não tinha certeza se me chamariam de Olivia. Ah, estou entendendo. Ela não estava acostumada a ser chamada assim, e parecia que estava sendo tratada como uma estranha. Angelica sorriu. Nesse caso, me chame de Angie. As pessoas que me conhecem bem me chamam assim. Angelica permitiu que usássemos seu apelido. Tudo bem? Embora surpresa, ela sentiu com a cabeça como se fosse natural. Eu lhe causei problemas e além disso estou em dívida com você. Se não quiser fazer isso, pode me chamar como antes. Bem, acho que você não quer tratar uma mulher tão desagradável como eu. Parecia que Angelica, que estava sendo autocrítica, estava sendo rude após o tumulto do duelo. Olivia não. Lívia fez uma leve careta de raiva. Você não pode dizer isso de si mesma. Angelica. Angie, você é uma senhora maravilhosa. Você está dizendo coisas boas para mim? No entanto, Sua Alteza não era assim. Ela se sentiu desanimada depois de ser rejeitada com tanta força pela pessoa de quem gostava. Na verdade, ser capaz de agir com tanta força era bastante louvável. Em suma, era curioso o fato de a vilania ser surpreendentemente decente. Pensando bem, o motivo pelo qual a protagonista foi hostilizada no jogo foi o fato de ela ter se aproximado do noivo? Bem, qualquer um ficaria irritado com isso. Talvez também porque não gostassem do fato de haver uma plebeia na academia, e poderia ter havido outros motivos, mas eu não me lembrava. Talvez fosse porque ela não tinha nenhum amante de subraça acompanhando-a, ou porque ela não tinha nenhum item de alta classe. A vilã não tinha amantes, era sincera e tinha uma beleza rica. Julian estava realmente de acordo em abandoná-la e escolher Marie? Angie, você não deve se criticar. Eu sou a pior. Sua Alteza disse que estava feliz e, no entanto, quando penso nele, não consigo perdoá-lo. Quando me pergunto onde errei, não consigo deixar de odiar Marie. Muitas vezes pensei em vingança. Embora eu deva amar Sua Alteza, às vezes me pego odiando. Agora não sei se realmente o amo. Seria natural que ele parasse de tratar uma mulher como eu.
Ele também odiaria alguém como eu. Lívia estava preocupada, então foi minha vez de falar. Acho que você está bem, no entanto. Bem, quando penso no que eles fizeram, acho que só os perdoaria se tivesse que apagar suas luzes. As pessoas na academia estavam ficando agitadas e culpando arbitrariamente a Angie, mas quando pensei nisso, a verdadeira culpada aqui era a Marie. Definitivamente não era bom para ela atrair homens que já tinham noivas. Não importa o quanto esse mundo favoreça as mulheres, isso não era permitido. Você quer se vingar? Ótimo! Vamos com tudo! Enquanto eu a apoiava, Lívia me criticava. O que você está dizendo, Leon? Angie ficou um pouco surpresa. Está tudo bem, hein? Vingar-se? Vamos fazer isso. Você não pode. Leon, não tente Angie. Fiz uma pergunta a Lívia. Não é certo ficar sentado aqui e não fazer nada a respeito, não é? Você está certa, mas, na realidade, o destino de alguém termina com a decisão de zombar da comunidade nobre. Ele não tinha certeza se isso poderia ser chamado de vingança, mas, de qualquer forma, a família do Duque começaria a trabalhar em muitas coisas. Eles pensariam em impor punições, mas a questão era diferente disso. Era uma questão de sentimentos de Angie. Eu conheço o melhor método de vingança. Angie cerrou os dentes. É-se sério? Angie, não se deixe levar por ele. A Lívia nos disse que a vingança é ruim, mas eu disse a ela para se acalmar e depois expliquei. Neste mundo, a melhor maneira de se vingar é fazer você feliz. Isso é vingança? Angie olhou para mim com um olhar hesitante. Então revelei o pouco conhecimento de minha vida anterior. Isso foi o que culminou em meu conhecimento. Antes de tudo, é preciso muito esforço para deixar a outra parte infeliz. Mesmo que você se vingue dela, não terá mais nada, o que resultará em destruição mútua. Em vez de desperdiçar todo esse esforço, é melhor usá-lo para buscar sua própria felicidade. Lívia inclinou a cabeça. E isso se torna vingança? Na sociedade, há algo chamado karma. Julian e os outros também receberão punição e terão de encarar a realidade, mesmo que não queiram. Fazer inimigos de uma família de duques não significa que seus apoiadores ficarão de braços cruzados e farão o mesmo. Angie refletiu sobre isso. Ela ainda duvidava disso. Será vingança se eu me sentir feliz? Assenti com a cabeça. Era mais saudável do que sair por aí tentando se vingar. Ou melhor, considerando que as coisas ficariam sérias para Angie se ela tentasse se vingar, ele queria que ela deixasse para lá para que ele não acabasse envolvido. Não cometa erros. Quando eles entenderem a realidade e estiverem na pior, exiba sua felicidade. É uma luta até que Julian olhe para você e se arrependa de tê-lo deixado. É uma visão mais refrescante para um coração amargurado do que infligir dor e tortura. Imagine Julian angustiado, implorando para voltar com você. Talvez imaginando isso, Angelica parecia ansiosa. Se correto, vou mostrar como estou feliz. Lívia, talvez concordando, apoiou Angelica. Tudo bem. Se você vai se vingar assim, então eu a apoio. Angie, vamos fazer o nosso melhor para nos vingar. Sim, com certeza vamos nos vingar. Contra Marie, Sua Alteza e os outros 4. Ver essas duas sorrindo enquanto se vingavam me fez parar para pensar. A cena revigorante de duas beldades sorrindo juntas realmente não combinava com o que elas estavam dizendo. Se eu tivesse que falar honestamente, a cena do protagonista e do vilão de mãos dadas, sorrindo e jurando vingança, era aterrorizante. Será que esse seria o nascimento da equipe mais forte? Senti um pouco de simpatia por Marie e os outros. No entanto, fui eu quem começou isso. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!